Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 2 Crônicas, capítulo 29. Depois do terrível rei Acaz de Judá, o rei que trouxe tanta abominação para Israel, tanta idolatria, que sacrificou filhos ao fogo, nós temos agora um de seus filhos, que é o grande rei Ezequias. Então, Ezequias, nós vemos em sua história uma espécie de avivamento acontecendo. Ele é um homem que foi mais ali próximo de Davi. Olha o que o versículo 2, capítulo 29 fala. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. Foi um excelente rei, Ezequias. Então ele começou a reinar com 25 anos, reinou durante 29 anos em Jerusalém. Ele era então ali do reino do sul, tá? Ezequias, logo no início do seu reinado, ele trouxe a restauração do templo do Senhor. Ele mandou santificar os levitas, os sacerdotes, purificou o templo do Senhor, e ele deixou bem claro que o motivo de toda a zombaria, o motivo do cativeiro, o motivo de toda aquela vida sem vida, sabe? Aquela vida sem brilho, sem sentido, era porque o povo tinha abandonado o Senhor. Versículo 8. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem objeto de horror, espanto e zombaria, como estás vendo com os vossos olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão em cativeiro. Então, o motivo do cativeiro, o motivo de falta de vida ali, foi porque o povo tinha abandonado o Senhor. E aí Ezequias, ele resolve fazer uma aliança no coração dele. Versículo 10. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. E aí ele restabelece, então, ele não só purifica o templo, santifica o sacerdote e os levitas, como ele restabelece o sacrifício e o culto ao Senhor, como nos dias de Davi. Ele restabelece a adoração na casa do Senhor, no templo do Senhor. E no versículo 25 fala assim: também organizou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, conforme a ordem de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque essa ordem tinha vinda do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas ficavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Tu vê, a adoração profética voltou nos dias de Ezequias. E Ezequias, cara, ele veio com uma onda de avivamento em seus dias, literalmente, porque nós vemos que depois ele, no capítulo 30, ele celebra a Páscoa que não era celebrada há muito tempo, e ele era um homem de oração, irmãos, porque olha o que acontece no versículo 16. Eles ocuparam seus lugares segundo sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois havia muitos na comunidade que não se tinham santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em favor de quem não estava limpo, para o santificar o Senhor. Versículo 18. Porque muita gente, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulão, não se havia purificado. Apesar disso, comeram a Páscoa, embora não segundo o que está escrito na lei. Mas Ezequias tinha ordenado por ele, mas Ezequias tinha orado por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe quem se dispõe a buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Então, por causa da correria, não deu tempo de alguns homens serem santificados. E aí Ezequias, ele ora pedindo que Deus perdoe por não ter dado tempo, mas mesmo assim os sacerdotes aspergiu sangue sobre esses homens. E no versículo 20, olha o que fala: então o Senhor ouviu Ezequias e poupou o povo.
Ezequias, ele era um amigo de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor conhecia o coração dele, as atitudes, a motivação das atitudes de Ezequias. E Deus, então, ele ouve a oração e poupa o povo e aceita toda aquela aspersão de sangue sobre os homens ali que não tiveram tempo de serem santificados para celebrarem a Páscoa do Senhor. E no versículo 20 fala assim, irmãos: assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Havia grandeza nessa celebração da Páscoa, havia vida sendo derramada nesses dias, dos dias de Ezequias celebrando a Páscoa do Senhor. Havia brilho, a ponto que eles foram lá e aumentaram os dias da festa, comemoraram mais 7 dias de festa. Irmãos, lindo, todo o povo estava alegre, todo o povo estava com esperança, e Ezequias literalmente veio com uma onda de avivamento em seus dias. No capítulo 30, no versículo 1, fala assim: depois que tudo isso terminou, capítulo 31, irmão, 31, versículo 1. Depois que tudo isso terminou, depois que a festa da Páscoa terminou, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os postes ídolos e derrubaram os altares da colina e os demais altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, ou seja, tanto Judá como Israel destruiu toda a idolatria, irmãos. Isso é lindo, irmãos. Como também em Efraim e Manassés, até os destruir completamente. Depois todos os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para os seus territórios. Eles lembraram do Deus de seus pais, eles lembraram do Senhor e eles destruíram toda a idolatria. Irmãos, isso não significa que você deve sair aí destruindo imagens, tá? Não tem a ver com imagem, mas tem a ver com idolatria no coração. Antes de você sair querendo destruir imagens de outras religiões, entenda, não fala disso. Fala da idolatria do seu coração. Você precisa destruir os deuses que você tem levantado em seu coração, aqueles que têm governado a sua vida, aqueles que têm gastado a sua mente, a sua energia. Por isso que o primeiro mandamento é amar, que nós venhamos amar a Deus com todo o nossa mente, nossos pensamentos, com todo o nosso coração, com toda a nossa energia. Então, se você quer descobrir se você tem um ídolo no seu coração, é só você ver aonde você tem gastado a sua energia, aonde você tem gastado o seu pensamento, aonde você tem gastado a sua vida. Então, aquilo que tem te governado é o seu Deus, beleza? E esse Deus, se não for Jesus Cristo, se não for o Espírito Santo, ele precisa ser derrubado, ele precisa ser destruído. Amém? Irmãos, e para vocês perceberem que realmente houve um avivamento nos dias de Ezequias, você vai ver aqui no capítulo 31 ainda, sobre a lei de dízimo e ofertas, que, irmãos, tem uma expressão de Atos aqui. Os homens trazem com generosidade ofertas para o dízimo, para o sustento ali dos levitas, do sacerdote, e tu vê uma expressão de tudo em comum entre eles, algo que a gente só vê lá em Atos. Não havia, alguém que estava passando dificuldade financeira ou dificuldade para se alimentar e o outro que tivesse muito. Não, havia algo em comum. Isso é muito lindo. E o maior exemplo de generosidade, o maior exemplo de oferta vem da liderança. Então, o primeiro a ofertar, o primeiro a ser generoso e também adorar o Senhor, porque a oferta é um tipo de adoração, é o próprio rei Ezequias. Capítulo 31, versículo 3. A contribuição dos bens pessoais do rei, ou seja, do próprio rei Ezequias, foi designada para os sacrifícios da manhã e da tarde, e para os sacrifícios do sábado, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Lembra de Davi fala que ele não daria nada que não custasse a ele, né? E tu vê que Ezequias, ele também faz isso, ele pega dos seus bens pessoais e contribui ali na oferta voluntária e na oferta pacífica, em todos os tipos de oferta. Ele é generoso, tanto no dízimo para
para contribuições, como fala ali, né? Das festas, dos sacrifícios da manhã, da tarde, enfim, irmãos. Então, o primeiro exemplo tem que vir da liderança. O primeiro exemplo tem que vir daquele que é chamado pelo Senhor para governar, sabe? Governar no sentido de não de uma autoridade como diz, abusiva, não, mas uma autoridade submissa ao Senhor. Amém, irmãos? Ezequias foi um grande rei, um homem avivalista, um homem de reforma, um rei excelente. Essa é a nossa visão panorâmica até o capítulo 31, mas a nossa história ainda continua no capítulo 32 sobre o rei Ezequias. Beleza? Graça e paz a todos. Fui!